Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula sobre aerogerador, estrutura e dispositivos. O que é um aerogerador? Equipamento utilizado para converter energia cinética do vento em energia elétrica. Essa conversão se dá pela movimentação da turbina, produzindo energia mecânica, que é transmitida ao gerador, que por sua vez converte esta energia mecânica em energia elétrica. Aqui nós temos que fazer uma observação com relação à aula que já foi passada, que vocês já assistiram, sobre turbina eólica. Lá vocês viram os aspectos também construtivos da turbina eólica, as características dela, alguns componentes, mas com enfoque no vento e na conversão para energia mecânica. Nós podemos observar nessa tabela aqui, nesse gráfico que nós temos, ilustrando muito bem as 3 etapas de conversão de energia. Esta ilustração nos indica que a energia eólica na forma de energia cinética é convertida em energia mecânica, que por sua vez é convertida em energia elétrica. Lá na aula do professor Marcos, muito bem explicado, o enfoque foi para conversão de energia eólica para energia mecânica. Então vocês observaram que foi tratado alguns dos dispositivos que compreende todo este conjunto, mas os detalhes explorados foi com relação às características do vento e a relação do aproveitamento disso na conversão de energia mecânica. Então aqui nós vamos trocar esse termo turbina eólica e passar a usar o termo aerogerador, que no fundo é a mesma construção, é o mesmo conjunto quando nós olhamos ele completo. Tá? Mas quando há o foco no vento para a conversão mecânica, é comum chamar de turbina eólica. Quando o foco é a conversão mecânica para a elétrica, é mais comum chamar de aerogerador. Mas lembrando que o conjunto pleno se refere à mesma construção, aos mesmos itens. Então, recordando aqui, vamos recordar que alguns itens vocês já visualizaram na aula do professor Marcos, como havia comentado. Então, quais os tipos de aerogeradores que nós temos olhando o conjunto completo? São os 2 principais, aerogeradores de eixo horizontal e os aerogeradores de eixo vertical. Aqui nós temos as ilustrações, como vocês já observaram anteriormente, o de eixo horizontal e o de eixo vertical. Algumas características, ainda recordando, sobre eles. O aerogerador de eixo vertical, eles possuem o eixo de rotação perpendicular ao solo e à direção do vento. Destacam-se os rotores do tipo Savonius e Darrius. Esses são os 2 tipos, conforme vocês já viram, estamos revisando aqui esta questão do eixo vertical. Quando nós falamos de eixo horizontal, são os aerogeradores que possuem o eixo de rotação paralelo ao solo e à direção do vento. Destacam-se os rotores com 3 pás, pela eficiência e melhor relação custo, benefício e estabilidade. Nós temos que lembrar o custo de construção, o benefício com relação à eficiência de conversão de energia e a estabilidade. O excesso de pás pode provocar alguma turbulência em rajadas excessivas de vento, danificando o aerogerador. Então, olhando esses 3 aspectos, o rotor de 3 pás é o mais adequado e o mais utilizado, conforme nós podemos ver aqui na ilustração. Maior eficiência quando comparado ao de eixo vertical, altitude de instalação elevada, então, consequentemente, atinge os ventos mais intensos,
utilizado nos parques eólicos onshore e offshore. Então, tanto nos terrestres como os marítimos, esse tipo de aerogerador é o mais utilizado. Ocupa pouca área no solo comparada à sua dimensão, né? Comparada à área de captação da energia do vento. Quando nós comparamos essa área de captação de vento da energia eólica com a área ocupada no solo, essa área é bem pequena. Não inutiliza a área de instalação. Por exemplo, no ambiente onde há atividade de agropecuária, essa atividade pode continuar acontecendo sem problema. Agora, nós vamos detalhar aqui com o foco que eu comentei com vocês, né? Já tentando puxar para o termo aerogerador. Então, o que nós temos aqui de interessante com relação ao que já foi visto, né? Nós temos esse sistema que pode ser dividido em duas partes principais. A primeira, nós vamos denominar aqui de sistema mecânico e estrutural, tá? Que basicamente são os termos explorados quando utilizamos turbina eólica para descrição. Então, o que nós temos aqui? O rotor, responsável por captar energia presente nos ventos e iniciar as transformações das energias, como nós vimos lá. Então, da cinética para a mecânica, da mecânica para a elétrica. E tem auxílio de outros componentes. Nós já vimos as possibilidades, então aqui nós estamos explorando em detalhes uma imagem do rotor de eixo horizontal. A transmissão também é outro ponto muito importante, que após a captação da energia do vento, é necessário transmiti-la mecanicamente para o gerador de energia elétrica. E é exatamente esta a função desse sistema de transmissão, né, que nós identificamos aqui como caixa de engrenagens. Por que isso é importante? Antes dele, nós temos um eixo que é denominado eixo de baixa velocidade. E após ela, o eixo de alta velocidade. Então, o eixo de baixa e o eixo de alta. Os geradores normalmente trabalham, né, isso em função do número de polos, que nós vamos explorar numa próxima aula, mas normalmente eles necessitam de uma velocidade maior do que a que esse eixo acoplado diretamente no rotor fornece ao sistema. Temos também aqui na ponta, né, o que nós chamamos de cubo. Este cubo ele é fabricado com material resistente e é num formato de cubo, por isso que ele recebe esse nome. E a função dele é ficar na extremidade e ter esse formato exatamente para favorecer a captação do vento e também para alocar as pás. As pás do aerogerador são fixadas neste cubo. E as pás nós já sabemos, né, que converte a energia cinética do vento em movimento rotacional, através de seu perfil, que é aerodinâmico e é apropriado para tal produção de energia mecânica. Através do controle de passo, que também nós temos e vamos explorar daqui a pouco, essa aerodinâmica das pás faz com que a maior eficiência possa ser atingida no aerogerador. Nacelle é toda essa estrutura, esse compartimento que aloca todos esses dispositivos que nós estamos dizendo aqui. Então, essa estrutura externa para alocação e proteção dos elementos que constituem o aerogerador. O freio está indicado aqui, ele também é importante, né, mas ele já entra como um dispositivo de segurança e ele é acionado em condições emergenciais pelos dispositivos elétricos, mecânicos ou hidráulicos. Eles são fabricados com material resistente, porque o piso, a inércia das pás, quando já estão em rotação, é bem elevada.
né? E com isso nós fechamos aqui o que nós chamamos de sistema mecânico, né? E o estrutural indicando a torre, que é onde todo este mecanismo está suspenso. Ele está sobre a torre e a torre é o que faz ele ficar a vários metros do solo. Finalizando esta parte de sistema mecânico estrutural, nós vamos comentar agora sobre o sistema elétrico de controle, né, que é o principal foco para a gente a partir de agora, para esse capítulo de aerogerador. E nós iniciamos exatamente com o gerador elétrico que está lá no aerogerador. Então, qual que é a função? Atuar na conversão da energia mecânica para energia elétrica. Os geradores mais comuns nas aplicações para esse aproveitamento da energia eólica são a máquina síncrona e a máquina de rotor bobinado, né, que também é conhecida como máquina duplamente alimentada. No caso de aplicações isoladas, a máquina síncrona, o gerador síncrono, é a mais comum, e para aplicações com conexões da rede, a máquina de indução assíncrona é a mais comum. Mas isso não impede que elas sejam utilizadas tanto em uma condição quanto na outra. A parte de controle, né, vai também ser alimentada pelos medidores de vento. Então aqui nós destacamos o anemômetro, né? Esse conjunto de medição de vento é constituído de instrumentos que medem a direção e a velocidade, do vento. Por exemplo, anemômetro, biruta, né? Aqui nós temos o anemômetro indicado. A montagem desses instrumentos, ele é sobre a nacelle, como nós podemos observar aqui na figura, e realiza a realimentação para o controle, né, que é a parte que vai definir todas as ações relacionadas à geração de energia elétrica. Então, essa parte denominada controle, essa caixa, né, que tem todo um equipamento ali dentro, é responsável pela supervisão de todas as variáveis envolvidas no procedimento do aproveitamento da energia eólica. As leituras das variáveis, carga da bateria, vento, rotação do motor, tudo é feito pela parte de controle. E ela vai fazer os acionamentos, tanto da questão de segurança, né, conforme já foi mencionado, se precisar acionar o freio, o acionamento vai vir por aqui, como também atuar na posição de todo esse conjunto, na posição da nacelle, que nós chamamos de controle de orientação, né, que está indicado aqui. Também tem um motor que vai fazer este conjunto mecânico girar para que as pás fiquem sempre de frente com o vento. Então, nós temos este ajuste de orientação para sempre receber a maior intensidade de vento, estando sempre de frente com ele, e o vento é passível, né, de alterações na sua direção, e também é passível de alterações na intensidade. Com relação à intensidade do vento, a velocidade do vento, nós temos o controle de pitch, que é o controle do ângulo das pás, o que é chamado controle de ângulo de ataque das pás. Então, com ventos excessivos, o ângulo de ataque ele vai ser reduzido, com ângulos menos intensos ele é elevado, com essa alteração aqui, essa inclinação das pás. Tá? E também tem mais um detalhe aqui, né, que vai vir ou na parte inferior da torre ou em algum local, né? Aqui nós podemos ver também, né, essa representação, né, essas casas onde fica os transformadores para adequar essa energia gerada no aerogerador
para poder fazer a conexão dessa energia elétrica com a rede elétrica. Tá ok? Então, esta é a revisão necessária para a gente, na próxima aula, poder entrar na conversão mecânica para elétrica propriamente dita, entender os princípios e como funciona cada um dos tipos de máquinas elétricas no modo gerador que foi comentado aqui com vocês. Para saber mais, então nós vamos indicar aqui, vamos comentar uma tecnologia que está sendo desenvolvida, é uma tecnologia promissora, tá? Então é um conteúdo extra, gostaria de compartilhar com vocês, e se refere à turbina sem hélice ou sem pás, né? Esta tecnologia ela vai aproveitar a força produzida pelo efeito de vórtice, ou seja, gerar eletricidade a partir da oscilação intensa a nível de ressonância mesmo, com a corrente de ar que passa por ela. Ela destaca-se por apresentar, né, nos testes iniciais de protótipos, menor custo, manutenção reduzida, baixo ruído e aplicação em área urbana. Este vai ser o principal intuito desta nova tecnologia que está em desenvolvimento. Compartilho aqui com vocês também a imagem, né, a ilustração de como seria essa turbina. Então ela tem uma base, tem um mastro. Esse mastro é o que vai ficar em oscilação intensa, como nós podemos ver aqui no desenho. E dentro dele há o alternador, né, o sistema elétrico aqui de conversão desta vibração mecânica que ocorre em energia elétrica. Esta tecnologia, vale ressaltar, que ela ainda encontra em fase de homologação, ela não está sendo comercializada, né? Então, conforme verificado no site da startup que está desenvolvendo, né, esta tecnologia, esta estrutura, vocês podem acessar e verificar maiores detalhes neste link. Para finalizar esta breve introdução ao aerogerador, nós vamos destacar aqui as aplicações com relação a eixo vertical, ambientes urbanos e baixa potência. Essa estrutura sem pás é uma tecnologia promissora, né? Ainda temos que aguardar a efetividade quando entrar em comercialização. E sem dúvida alguma, os eixos, né, as turbinas, os aerogeradores de eixo horizontal são os mais utilizados, né, por possibilitar a aplicação com potências maiores, e também é o que atualmente é utilizado nos parques eólicos, tanto em terra como no mar. Então é isso, pessoal. Aqui encerro a videoaula. Conforme nós discutimos, né, estrutura e dispositivos, mudando o foco para a conversão de energia mecânica para energia elétrica. Algumas referências para vocês poderem pesquisar como material complementar. Um abraço e até a próxima aula.